formação para o SUS. Esse é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Para esse debate estão aqui comigo Tiago Salessi Lins, mestre em ensino na saúde, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal da Paraíba. Luciano Bairros da Silva, apoiador da PNH, psicólogo e mestre em psicologia. E Marcelo Dias, apoiador da atenção básica na saúde mental, psiquiatra e psicanalista. A necessária mudança na formação em saúde precisa, entre outras coisas, a gente estava falando disso no final do primeiro bloco, de uma maior afinidade entre as necessidades reais de saúde da população e a organização dos cursos de nível médio, das graduações, do pós-graduação, da área da saúde, assim como das ações de educação permanente promovidas pelos serviços do SUS. Felizmente, temos nos últimos anos investimentos e ações de formação técnica universitária e em educação permanente. A gente estava falando, inclusive, de questões ligadas à PNH. Eu vou retomar o debate do primeiro bloco. Tiago queria falar, porque o Luciano tinha apontado, possibilidades, por exemplo, de sair de uma visão de exterioridade ou meio instrumental, por exemplo, dos campos de estágio, que a universidade usa os serviços, muitas vezes, e muitas vezes o serviço também não está disponível para receber e fazer interlocução com a universidade, né? Tiago. Perfeitamente. A partir também dessa inserção dos alunos, maior nos campos de atuação profissional, buscando fortalecer essa aproximação da academia, dos serviços, tem surgido várias questões. Dentre elas, o que tem buscado fortalecer é identificar, muitos alunos têm um desejo enorme de estar atuando, de estar se aproximando dessas problemáticas, tentando trazer soluções. Uma das ferramentas que a gente tem buscado desenvolver para fortalecer essa atuação, essa comunicação entre os serviços e a academia, são os projetos terapêuticos singulares. A gente tem selecionado, a partir da demanda dos serviços, dos agentes comunitários de saúde, da enfermeira ou do médico, algumas famílias com que a gente possa ter uma aproximação maior com os alunos e num contato com essa família, dialogando com os profissionais, tentando trazer alguma intervenção e alguma interferência nesse cotidiano, E partindo muito do pressuposto que tanto os profissionais como os alunos, são eles e os usuários, eles que estão operando as políticas de saúde na ponta. Então, tem um grande poder, uma grande potência de realizar, de concretizar essas mudanças todas necessárias, Tiago, o que você está dizendo, se pudesse resumir, era dizer o seguinte, quer dizer, as pessoas vão se implicar se elas puderem produzir aquilo juntas. A universidade descer um pouco do salto, e produzir, pensar, e se colocar numa condição de aceitar o serviço como um legítimo interlocutor. Podem ter saberes diferentes, situações diferentes e tal, mas estão ambos na mesma posição, em condições de fazer um debate de igual para igual, digamos assim, mas eles podem fazer esse debate não a partir de saberes da pesquisa, saberes teóricos ou saberes ali do serviço, mas produzindo alguma coisa juntos, por exemplo, os projetos terapêuticos singulares, que são uma proposição das políticas públicas de saúde. E até mesmo, como que esse movimento, essa interferência, a aproximação da academia pode auxiliar em vários problemas que vão ocorrendo no cotidiano dos profissionais, Por exemplo, o agente comunitário de saúde, um profissional com um grande número, inserido diretamente na comunidade, fazendo essa aproximação com os serviços, teve no momento uma grande atuação no combate da desnutrição e de diarreias. Passado com o melhoramento das condições de saúde, essas intervenções da saúde com melhora da mortalidade infantil, surgem outros problemas, Hoje, a cada 10 pessoas que procuram atenção primária, 6 estão com alguma situação de sofrimento psíquico. Então, surge uma nova demanda para a atuação desses profissionais, Então, esses profissionais, os agentes comunitários de saúde que a gente está exemplificando, trazem uma grande demanda, apreensões, sentimentos, sofrimentos,
e uma busca por estar tentando ter uma atuação mais que possa contribuir melhor no seu dia a dia do trabalho. Então, instrumentos como a educação permanente, essa aproximação da academia, do serviço, podem muito potencializar a atuação do profissional e a consolidar um sistema de saúde que seja universal e que tenha a sua abordagem ampliada para esse sujeito. Né? Marcelo, entra na conversa até porque o Thiago já trouxe aqui a questão da saúde psíquica, da saúde mental. Assim, eu acho que é um ponto interessante, assim, porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco com essa ideia de que saúde é simples, né? Que o ser humano é simples, né? Assim, primeiro que nós não somos máquinas, né? É simples, a gente não é só linear, peças, né? Então, troca uma peça, coloca outra peça, é muito mais complexo, né? Só que a nossa sociedade, ela tenta de alguma forma passar essa ideia, né? Que nós somos simples, lá. Então, eu estou deprimido, é falta de serotonina, então basta um remédio que aí a indústria farmacêutica vai e banca isso e tenta passar que é isso mesmo, né? Então, assim, mas eu acho que é um grande nó, assim, porque você coloca assim, mas como aproximar, né? Aquele que sabe está numa posição de dominação, de poder ali, e aquele que não saberia, mas sabe, mas não sabe que sabe. Supostamente. Exatamente, né? não sabe que sabe. E aí eu concordo contigo, Luiz. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que poderia ser trabalhado pela via daquele que está sendo colocado como aquele que sabe, né? Mas quando ele sabe que não sabe tudo, né, ele pode até fazer de conta, de certa maneira, né? Que às vezes no apoio matricial a gente acaba fazendo um pouco de conta. Eu sou psiquiatra, então eu sei, mas não sei, né? Mas tudo bem, deixa ele acreditar um pouquinho, porque aí eu vou trabalhar com ele ali aquela situação, né? Mas então o que acontece, assim, eu acho que pode partir do que está nessa posição, mas que sabe que não está. Alguns conseguem fazer isso e tem aqueles que não conseguem. Com aqueles, eu acho que o caminho seria pelo empoderamento do trabalhador e do usuário, né? Porque a partir do momento, pela educação permanente, que começaria no SUS, no próprio SUS, com o próprio trabalhador e usuário, ele iria se dando conta de que ele pode, né? E de que ele tem condições de se superar em termos de educação. E com isso, ele vai saber também que aquele lá não sabe, né? Esse movimento de horizontalizar um pouco essas relações, tirar hierarquias muitas vezes artificiais, né? Você imaginar que o saber da universidade tem mais valor que o saber do trabalhador, recolocar aqui uma espécie de taylorismo, né? A ideia de o saber, o trabalho manual seria diferente ou menos, seria inferior ao trabalho intelectual, como se o trabalho lá na ponta fosse o trabalho manual, não fosse intelectual, e o trabalho intelectual não demandasse também saber fazer, tá certo? Não só fazer saber, mas também saber fazer, né? Então, são mitos e dicotomias que a modernidade criou, separando o trabalho intelectual e a execução do pensar sobre, né? E criando uma certa mitificação da ideia do trabalho como se ele fosse hierárquico. Cada vez mais está colocado e está afirmado pelo SUS, pelas formulações teóricas no campo da saúde coletiva, da saúde pública, de que essas hierarquias são falsas, atrasam a nossa vida para fazer o SUS avançar e a gente precisa combatê-las, né? São saberes complementares, convergentes em muitos casos, podem ter diferenças, mas eles estão em condição de se colocar em diálogo, inclusive de um diálogo na diferença, né? Tiago está... Isso. Acho que essa questão da dominação, também do conhecimento, também começa a puxar muito para a questão da categoria, né? Então, como que... Da categoria profissional, né? Quer dizer, a visão corporativa. Da visão corporativa, ou como que isso pode... E atrapalha muito na efetivação de um sistema que você quer, público e universal. Então, ao invés de você focar nas situações de saúde, né, nos problemas que estão ali emergentes, você está muito preocupado em salvaguardar o seu campo de atuação. Sendo que, como o Marcelo estava falando aqui, a saúde ela é muito complexa. Então, questões e problemas em saúde, os problemas sociais que a gente vai ter, vai dar pano para muita manga, dá pano para todo mundo estar atuando, buscando uma atuação integrada. Se gladiando, não vai conseguir ter uma atuação. Ser integrado e ter fronteiras borradas entre especialidades, não quer dizer que as especialidades, conhecer especialmente
um determinado campo da saúde e tal se perca, né? Ao contrário, ele entra a serviço da possibilidade de um diálogo mais amplo. Dá para falar isso, Luciano? Eu acho que sim. Essas fronteiras são, a todo instante, na verdade, a gente meio que é colocado nessas fronteiras, né? Vocês falam em trabalho e formação. Como a gente tem uma ideia de que formação se dá na academia e trabalho se dá no serviço. E que o inverso não pode acontecer. E que a mistura de ambas também não pode acontecer, né? E assim, até alguns congressos, né, que tentam agregar um pouco as produções de conhecimento, quanto os congressos eles tendem a valorizar muito mais o saber produzido por acadêmicos do que o que é produzido no dia a dia, no cotidiano. Eu acho que uma experiência interessante foi a mostra da saúde da família desse ano, né, que criou um chamado ponto de encontro. Ponto de encontro eram umas tendas circulares, onde tinham ali 20 ou 30 pessoas de lugares diferentes do Brasil contando sobre a produção de saber, de uma certa forma, mas de saber real, né, construído dentro do serviço, né. Eram momentos de mais ou menos 3 a 4 horas, onde as pessoas ficavam permanentemente, quase que o tempo inteiro, sem uma obrigatoriedade presencial, mas assim, porque a gente produz muito no dia a dia. E a gente quer muito contar sobre isso, falar sobre isso, poder produzir isso, só que talvez não se enquadre aos métodos mais tradicionais, né? Então, assim, como é que a gente consegue... pesquisa científica. Exato. Então, assim, como é que a gente pode ir produzindo isso dentro do espaço, no espaço de trabalho, né? Reconhecer que o espaço de trabalho, ali enquanto eu faço trabalho, eu também estou me formando, eu também estou produzindo um ato de gestão, querendo ou não, né? Quando eu penso um projeto terapêutico singular, eu estou pensando na gestão do serviço, né? Como é que é a entrada desse sujeito, como é que vai ser o cuidado, a coordenação desse cuidado, né? Então, assim, como você fala, essas fronteiras se borram, né? O quanto, voltando um pouco à história das formações, né? O quanto às vezes a gente pensa formação para a saúde e só pensa a clínica, né? E aí seja na academia, seja no serviço, mas assim, parece que sentar para discutir alguma coisa na saúde tem que ser clínica. Por que a gente também não senta um pouco para discutir, seja na academia, seja no serviço, discutir a questão da prática da gestão daquele lugar, né? Ou para começar a discutir o controle social, que não precisa ser feito só a partir dos conselhos, mas o controle social pode ser uma prática do dia a dia, né? Que é assim, como é que as diversas vozes daquela região estão se convergindo para discutir. Usuários, talvez a gente também, gestores, fazendo uma provocação a você e a vocês, e como é que a gente também consegue avançar na não dicotomia entre a gestão e a clínica, né? Se você pensar a clínica não como o imperativo da relação médico-paciente fechada nela mesma, tratamento exclusivamente do sintoma ou da queixa, como se diz, da doença, do diagnóstico e tratamento prescritivo da doença, mas você pensar a clínica como capacidade de olhar para uma realidade sanitária, para o sofrimento das pessoas e para pensar os processos de trabalho para tentar dar conta disso, você está juntando a clínica com a gestão, né? Misturando um pouco esses códigos e essas dimensões, né? Até porque se você pensar a gestão, né, como um levantamento de necessidades, planejamento, monitoramento, todos têm que estar incluídos aí, né? O usuário, o trabalhador, o próprio gestor ali Então eu acho que tem que ter esse trabalho coparticipativo, né? Eu acho que tem que ter essa integração. A cogestão, como diz a PNH, né? Que a cogestão não quer dizer que não tem um gestor, porque do ponto de vista administrativo, o gestor tem lá certas funções que a equipe de saúde não faz, né? Mas a equipe de saúde também tem funções de gestão, né? Fala, nessa gestão, pensar também a gestão do cuidado, né? Então, se muitas vezes o indivíduo entra num serviço pela atenção primária e necessita de próximos passos dentro da rede, né? Então, como é que vai se dar esse caminho dele na rede? A chamada linha de cuidado, as linhas né? de cuidado. Então, pensar a partir também de situações reais, concretas, que demandam, que aparecem no serviço, faz a gente refletir nesse espaço de gestão, né? Então, entrando aqui, qual vai ser o próximo passo? Como é que se dá a comunicação entre esses serviços, né? A partir de que passou na consulta com o especialista, retorna para a atenção primária, como é que se dá essa comunicação entre os profissionais, que volta essa informação para que a equipe da atenção primária possa consolidar essa atenção e esse cuidado nesse indivíduo? Então, a clínica, ela anda muito junto da gestão do cuidado, né? Então, sem dúvida. E eu acho que isso é uma grande modificação também do método clínico, que, como você falou aqui no início da abertura do programa, do anátomo clínico, então, que você tinha as ciências básicas como o cerne da formação do médico, resultando numa fragmentação do conhecimento, atuação muito especializada. E hoje, a partir de conceitos, da concepção da saúde como um produto das suas determinações sociais, surge todo um leque de necessidades que vão além do anátomo clínico.
Uma delas é essa questão da gestão do cuidado, né? Como o indivíduo transita nesse sistema que ele é complexo e múltiplo, né? Diga, Marcelo. Não, porque estava falando aí... Vai pensando, vai descobrindo coisas. Né? E aí me veio uma situação lá de... Mais um exemplo, assim, lá de Santa Catarina, né? Sim. Assim, que é um trabalho, assim, eu trabalho no apoio matricial. E aí uma ideia, assim, que a gente vem tentando fazer, é exatamente, por exemplo, pensando nessa gestão do cuidado, né? Porque se trabalha muito o projeto terapêutico singular, então a gente tem a questão do profissional de referência para poder fazer a gestão e tal, mas para poder fazer a gestão do cuidado daquela pessoa, do cuidado daquela sujeito. pessoa, daquela linha, né, daquela coisa toda, mas o que eu tenho pensado em instituir é a questão do usuário de referência também. Porque a gente pensa o profissional de referência, mas tem um cuidado ali do território, né? Então, instituir usuários de referência na comunidade que possam também se articular de uma maneira colegiada ali dentro da própria gestão, né? Que é um trabalho interessante. A gente está formando um grupo, né, de pesquisa, onde um dos pontos de partida seria a partir desse usuário guia. Né? Então, a gente reconhecer o trajeto desse usuário, as experiências, né? Quais são os instrumentos que ele tem desenvolvido para conseguir a sua saúde. Então, muitas vezes a gente pensa num sistema também linear, mas desconsiderando essa opção, esse conhecimento, essa trajetória de vida que o usuário carrega. Então, as experiências que ele teve na família dele também vão determinar na adesão ou não, né? Que aí eu acho que traz outro princípio muito importante da PNH, que é a questão da autonomia, né? De incluir do protagonismo dos sujeitos, né? E incluí-lo nas decisões, na elaboração de um plano terapêutico, né? Então, esse trabalho, essa relação, que é complexa e é difícil de trabalhar, é um dos cernes que a gente tem que buscar. Nós temos buscado na atenção primária, e muito forte isso na medicina de família, desenvolver isso também na parte da formação, né? Que para além da questão de escolher qual o tratamento, né? Como eu vinha conversando do trajeto do aeroporto com o Marcelo, uma das questões mais difíceis é essa questão da relação médico-paciente. Então é esse olho no olho, esse contato, o desenvolvimento de uma escuta atenta, então presente, o que parece que não demanda, mas é algo que o profissional tem que se mobilizar bastante para ter essa atuação. E de certa maneira tem que ser também cuidado, né? Ser apoiado para conseguir fazer isso. Sim. O Luciano ia falar, mas de novo nosso tempo acabou, vai retomar a fala no próximo bloco. A gente já volta, não sai daí.